Hoje o Frei vai pregar sobre a instituição da Eucaristia. Eu vou pregar sobre a solenidade de hoje. Então, antes de o Senhor entregar a sua vida na cruz, Ele se entrega na Eucaristia. Nós vamos então aprofundar este mistério. Nós vamos meditar um dos maiores mistérios da nossa fé. E que nós, como católicos, guardamos este mistério. Veja que Jesus Eucarístico é um presente para nós católicos. A Santa Missa é um presente para nós católicos. Vamos então meditar aquilo que é tão caro para nós, aquilo que é tão importante para nós. Na Igreja Católica, nada é mais importante do que a missa. Na Igreja Católica, nada é mais importante do que a Santa Missa. E, portanto, vamos meditar a instituição da Eucaristia neste momento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 17 a 29. Vamos ler todo o relato da Santa Ceia. Mateus 26, versículo 17 a 29. Mateus 26, de 17 a 29. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhes Jesus. Veja que aqui, na mesma hora que os judeus celebravam a ceia pascal, a imolação do cordeiro, Jesus vai instituir a Eucaristia. Então olha que bonito isso. No mesmo momento que se celebra a ceia judaica, a morte do cordeiro, a imolação do cordeiro, se celebra agora, a Santa Ceia vai ser celebrada. Respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Portanto, aqui tinha Judas, 12 discípulos. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse cálice, desse fruto da vinha, até o dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai.
Palavra da salvação. Dê um beijo na sua Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. O que Jesus pega em suas mãos? Pão e vinho. Por que Jesus pega pão e vinho? Nós vamos encontrar uma das respostas no livro do Gênesis, capítulo 14. Guarda aí o livro de Mateus, que você vai voltar várias vezes para Mateus, tá? Guarda Mateus 26 e vamos para Gênesis 14. Por que Jesus utiliza-se do pão e utiliza-se do vinho? São Jerônimo nos diz: assim como Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, havia prefigurado Cristo, oferecendo pão e vinho, assim também Jesus o exemplificou com seu verdadeiro corpo e sangue. Gente, preste atenção, que coisa linda. Melquisedeque, sacerdote do Antigo Testamento, ofereceu a Deus pão e vinho. E isto foi um gesto profético. Então Jerônimo ensina para nós que não apenas Jesus está repetindo o símbolo de Melquisedeque, não, mas ele realiza profundamente este mistério. Gênesis 14, versículo 18. O que está escrito aí? Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer o quê? Pão e vinho. Olha o que o sacerdote do Antigo Testamento oferece a Deus. Já era uma profecia, era profético. Agora o verdadeiro e único sacerdote, Jesus Cristo, vai também pegar o pão e o vinho e vai transformar em seu corpo e seu sangue. Mateus 26. Mateus 26, versículo 20. Mateus 26, versículo 20. O que está escrito aí? Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. São João Crisóstomo diz que ao cair da tarde é o sinal da plenitude dos tempos, de que agora as coisas chegavam ao fim. Ao cair da tarde, a plenitude dos tempos, agora as coisas estão chegando ao seu fim derradeiro. Ele tomou o pão e deu graças para nos ensinar como devemos celebrar este sacramento e mostrar que ele não vai à paixão contra a sua vontade. Se a figura mosaica apontava para a libertação do cativeiro, quanto mais a verdade que ele encerrará, libertará todo mundo. Preste atenção, o que está acontecendo na ceia judaica? Na ceia judaica, eles estão celebrando a libertação do Egito. Na ceia judaica, a morte do cordeiro significa a passagem da escravidão para a liberdade. Portanto, muito mais agora com Cristo está acontecendo a passagem da escravidão para a liberdade. Ele está para ser entregue em benefício de toda a raça humana. É por isso que ele não instituiu o sacramento antes deste momento. Diga comigo, a Santa Ceia é a verdadeira Páscoa. A passagem da escravidão
para a liberdade. Meu irmão e minha irmã, toda vez que você celebra a missa, você está celebrando a nova aliança. Toda vez que você participa e celebramos a Santa Missa, nós estamos celebrando e nos recordando da nossa libertação. Um Deus que nos amou, um Deus que deu a vida por nós. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 5. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Veja, na plenitude dos tempos. Por isso, Mateus, ao cair da tarde, São João Crisóstomo entende isso como a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos, para remir os que estavam sob a lei. Orígenes diz o seguinte: o cálice foi tanto consumido quanto derramado. Foi consumido pelos discípulos, mas foi derramado para a remissão dos pecados. Derramado para a remissão dos pecados cometidos por aqueles que o bebem. Se deseja saber em que sentido foi derramado, eu peço que você abra a sua Bíblia agora, em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Olha que bonito isso que Orígenes está dizendo. O cálice foi tanto consumido quanto derramado. E o que significa que o cálice foi derramado? Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Toda vez que você comunga o corpo de Cristo, o amor de Deus é derramado no teu coração. Toda vez que você comunga o corpo de Cristo, é o amor de Deus que está se derramando sobre nós. E é verdade ou não é que nos sentimos amados depois da comunhão, depois de uma missa, sim ou não? Então na comunhão eucarística, Deus está se derramando sobre mim, o amor de Deus está sendo derramado, porque não há maior amor do que aquele que dá a vida, e Eucaristia é uma entrega. Isto é o meu corpo que é dado, entrega, é dado por vós. Um dos maiores gestos de amor, minha gente, é a Eucaristia. Jesus ter deixado a Eucaristia é o sinal perpétuo do amor de Deus por nós. A cruz é a verdadeira prova de amor, e a missa é a atualização dessa cruz, é a memória dessa cruz, é a memória deste amor, é a memória deste mistério. Então quando nós vamos à missa, nós vamos para quê? Para celebrar a memória da morte do Senhor. Ou seja, nós vamos para celebrar a memória do amor de Deus por nós. Um amor derramado. Não ficou nenhuma gota de sangue. O amor de Deus foi derramado. Diga comigo: obrigado, Jesus, por tanto amor. Orígenes continua: se o sangue da aliança foi derramado em nossos corações para a remissão de nossos pecados, então
pelo derramamento daquele sangue potável em nossos corações, todos os pecados cometidos no passado serão remidos e limpos. Olha que bonito, é um sangue que é derramado para te purificar. Deixa eu falar uma coisa importante para você: a missa te purifica, a hóstia consagrada nos lava, a hóstia consagrada nos purifica. Do que, Frei? Do nosso pecado. Saímos de cada missa mais purificados, saímos de cada Eucaristia mais purificados, saímos de cada Eucaristia mais santificados. Ora, se não acreditamos nisso, eu não sei por que comungamos. Eu comungo para me unir ao meu Cristo, e portanto toda vez que eu me uno a Cristo, Ele me perdoa, Ele me santifica. E durante toda a missa a gente vai pedindo perdão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Logo no início da missa: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Senhor. Não é possível que você não acredite então que na missa Deus está te purificando. Por isso, quanto mais missa você participar, melhor. Por isso, quem puder ir na missa diária, melhor. Porque assim como você precisa de ao menos um banhozinho por dia para ser bom para você, viu, e para os outros. Um banhozinho por dia. Imagina o banho que a nossa alma precisaria. Se o nosso corpo precisa ao menos de um banho por dia, a nossa alma também precisa. E a Eucaristia é banho, é um derramamento de amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Abra sua Bíblia, vamos comprovar isso em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O que está escrito aí? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortais para o serviço do Deus vivo. Olha que bonito, o livro do Hebreus está dizendo: o sangue de Cristo não vai nos purificar? Vai. O sangue de Cristo purifica você. O sangue de Cristo purifica a sua consciência. Amém? Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu e deu-lhe dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Orígenes diz assim: aquele pão que Deus, o Verbo, declara ser seu próprio corpo, é o Verbo que nutre as almas. Então preste atenção, o corpo de Cristo alimenta a tua alma. O corpo de Cristo não é para alimentar o teu corpo. Para alimentar o corpo você come sua feijoada, sua buchada. Eu não como isso não, pelo amor de Deus. Não aguento. O que você come para alimentar? O que você comeu hoje para alimentar seu corpo? Um arrozinho, um feijãozinho. A sua alma não se alimenta de arroz. A sua alma não se alimenta de feijão. A sua alma não se alimenta de pizza, de hambúrguer. A sua alma se alimenta de coisas espirituais. Veja, a Eucaristia, o corpo de Cristo, ele serve para alimentar o quê? A sua alma, nutrir a sua alma. Por isso que a missa fortalece sua alma. Está fraco?
visite a Eucaristia. Está fraco? Vá para a Santa Missa, porque a missa vai alimentar sua alma. A missa vai te dar força espiritual. A Eucaristia é alimento que nutre a alma. O verbo que procede de Deus, o mesmo pão que provém do pão vivo, posto em nossa mesa, aquela bebida que Deus, o verbo, diz ser o seu sangue, é o verbo que traz refrigério e que alegra o coração. Então, assim como o vinho alegra o coração, nós podemos dizer que o sangue de Cristo na missa é para alegrar o nosso coração, é para tirar as nossas tristezas, é para tirar as nossas angústias, é para tirar as nossas aflições. Diga comigo: eu preciso da Eucaristia. Gente, o que eu estou pregando para vocês, eu descobri com meus 14 anos de idade. Desde os meus 14 anos, eu vou na missa todos os dias, porque eu descobri isso, que a missa é a melhor coisa que nutriria a minha alma. E desde a minha adolescência até hoje, nem um dia sem missa se eu puder. Faça essa experiência. Abra sua Bíblia em João. Guarda aí Marcos e vamos para João. João capítulo 6, versículos 55 a 57. João capítulo 6, de 55 a 57. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou e vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Receberá a vida de Cristo na sua carne. Gente, isso é muito forte. Ambrósio, Santo Ambrósio diz, quando Cristo diz: tomai e comei disto todos vós, pois isto é o meu corpo que será partido por muitos. Nota bem que antes de ser consagrado, diga comigo, antes de ser consagrado, é pão. Então, quando não foi consagrado ainda, é pão. Então, quando vocês veem a hóstia lá ainda naquele altarzinho, na credência, ainda é pão. Lá na sacristia, ainda é pão. Antes da consagração, ainda é. Mas quando se acrescentam, preste atenção, as palavras de Cristo, para que aquilo se torne no corpo de Cristo. Então, quando o sacerdote pronuncia: isto é o meu corpo, então já não é mais pão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Era pão, mas depois da consagração não é mais pão. Marcos capítulo 14, versículo 23. Marcos 14, 23. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos deles beberam. E todos dele beberam. Santo Ambrósio disse: antes das palavras de Cristo, o cálice era cheio de vinho.
cheio de vinho e água. Quando se acrescentam as palavras de Cristo, então o sangue efetivamente resgata o seu povo. Olha que bonito. Então antes da consagração é vinho, mas depois da consagração é sangue que resgata o povo. Vê o quão grande é o poder da expressão de Cristo para mudar todas as coisas. Então quando Cristo fala, Deus muda todas as coisas. Deus muda a substância daquele pão, e aquele pão já não é mais pão, agora aquele pão é o corpo. Aquele vinho não é mais vinho, aquele vinho é sangue. A força da palavra de Cristo. Você está entendendo isso, sim ou não? Quando que acontece a consagração? Através da palavra de Cristo pela boca do sacerdote. Depois o próprio Senhor Jesus nos testificou que recebemos o seu corpo e sangue. A pergunta é que Santo Ambrósio faz para você e para mim: deveríamos duvidar das palavras de Cristo? Vamos duvidar das palavras de Cristo? Jesus não disse, isso simboliza o meu corpo, isto é uma representação do meu corpo, isso é o meu corpo de uma forma espiritual. Não, isto é. É tão verdade isso que em João capítulo 6, a gente percebe que os judeus se escandalizam com essa palavra. Abra a sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Por que que teve que ter sangue no Calvário? Por que que Jesus dá todo o seu sangue por nós? E por que que na Eucaristia Ele também entrega o seu sangue? Por quê? Hebreus capítulo 9, versículo 22. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações. E sem efusão de sangue não há perdão. Uau! Eu quero que você diga bem forte comigo: sem efusão de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus então, sabendo disso, Ele derrama todo o seu sangue para salvar você de todos os seus pecados. Diz a palavra que já não tinha nem mais sangue, começou a sair água. Não tendo sangue, começou a sair água. Ele derramou todo o seu sangue. E agora a Eucaristia também é sangue. Aquele vinho se transforma em sangue para a purificação. Veja quando o padre celebra na missa: este é o cálice do meu sangue, o sangue da eterna aliança, que é derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. É claro que no Calvário o derramamento de sangue de forma cruenta, e na Eucaristia de forma incruenta. Ou seja, na Eucaristia nós não vemos mais o derramamento de sangue, mas é sangue. Amém? Mas é o sangue de Cristo que eu comungo, é o sangue de Cristo que eu bebo. João Damasceno, ele diz: o ser humano tem uma natureza composta, corpo e espírito. Você não é só espírito, você não é anjo, e você não é só corpo, você é corpo e alma espiritual. Assim convém que o novo nascimento corresponda a essa natureza composta, e também que o alimento da fé seja composto. Por isso, recebemos o nascimento tanto pela água quanto pelo Espírito, isto é, no santo batismo, e com isso um alimento que é o pão da vida, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que desceu do céu. Ou seja, o que
O que João Damasceno está nos ensinando é o seguinte: nós somos espírito e nós precisávamos de alimento espiritual. E a Eucaristia então ela se torna para nós alimento para o espírito, alimento para a alma. Você está entendendo, sim ou não? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha que bonito, como que nós vamos santificar, como que nós vamos purificar o espírito? Eucaristia, alimento para o nosso espírito, alimento para a nossa alma. Marcos capítulo 14, versículo 24. Marcos 14, 24. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Ambrósio, ele diz, o próprio Jesus fala de seu sangue. Antes da consagração ele é mencionado como algo diferente, depois da consagração é chamado de sangue. E tu dizes o que? Amém. Isto é verdade. Que a mente interior confesse o que a boca diz, que o coração sinta o que as palavras proferem. Então quando eu digo lá, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a igreja responde o que? Amém. Eu creio nessa Eucaristia, eu creio em tudo que está sendo celebrado e eu professo com a minha boca isto. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Eu professo com a minha boca, eu creio, amém. Quando o padre vai te entregar a hóstia na hora da comunhão, o que você diz? O padre diz para vocês: eis o corpo de Cristo. E você diz o que antes de receber? Você está dizendo para o padre: eu creio que é o corpo de Cristo. Não é bolacha, não é pãozinho, é corpo de Cristo. E por isso que a gente toma cuidado com a mínima partícula. É por isso que a gente guarda no sacrário depois, porque já não é mais pão, é corpo de Cristo. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo ou não está entendendo? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o grande mistério? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que na época de muitos santos, como por exemplo os santos do meu Carmelo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, você sabia que eles não podiam celebrar a missa todo dia, participar da missa todos os dias? Você sabia que eles não comungavam todos os dias? Era diferente antigamente. Então por que eu estou falando isso? Porque santos que a gente conhece hoje e que amam a Eucaristia comungavam raramente, não comungavam todos os dias. É isso que eu quero dizer, não comungavam todos os dias. Você e eu temos a graça, o privilégio de comungar todos os dias. Esse é o presente da nossa igreja para nós. O que eu quero dizer? Aproveita, meu filho. Aproveita. Olha para quem está do seu lado e fala: aproveita.
Aproveita, é de graça ainda. Você paga alguma coisa? Você comer seu arroz e feijão está caro hoje em dia, não está não? E a Eucaristia? O alimento maior de todos, mais saboroso de todos, é de graça. É de graça. O alimento mais saboroso, o alimento mais importante, o alimento mais vital, não se cobra nada, é de graça, é de graça. Eu nunca vi esse alimento ser cobrado, ele não pode. Santo Efrem, ele disse: a partir do momento em que ele partiu o seu corpo para seus discípulos, ele deu a seus apóstolos. E o deu a seus apóstolos, contam-se 3 dias, durante os quais ele foi contado entre os mortos, como Adão. Embora Adão tenha vivido muitos anos depois de ter comido do fruto da árvore, ele ainda assim foi contado entre os mortos por ter quebrado o mandamento. Deus falou a ele: no dia em que dele comeres, morrerás. Então, olha que bonito, Efrem o sírio está nos recordando. Um dia, Adão, ele come um fruto proibido. Um dia Adão quer se alimentar da maldade. Adão quer se alimentar do pecado. Adão quer se alimentar de um fruto que não é abençoado. Nosso Senhor, Efrem diz, nosso Senhor abençoou e partiu o pão, pois Adão não abençoara o fruto no momento em que como rebelde o colheu. O pão entrou neles, reparando a cobiça pela qual Adão havia rejeitado a Deus. Gente, olha que bonito. Se foi através de um alimento que a humanidade se perdeu, porque a Bíblia diz que era um fruto. Então, se foi através de um fruto, de um alimento, que a humanidade se perde, que Adão se perde, agora Deus está trazendo um outro alimento, não para a minha perdição, mas para a minha salvação. Eucaristia é salvação. Para reparar a falta de Adão, Deus institui a Eucaristia. Para reparar a queda com o fruto proibido, Jesus institui um fruto salvífico. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Atanásio, ele diz: acima de tudo, porém, desejo lembrar-vos e a mim mesmo, junto convosco, que o Senhor não quer que cheguemos de modo irreverente ou despreparados à festa da Páscoa. Gente, se é tão grande esse mistério, eu não posso chegar para a missa despreparado. Eu não posso chegar para a missa irreverente. Devemos ter a nossa doutrina correta, seguir a liturgia adequada e fazer todas as coisas devidamente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 7 a 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 7 a 8. Para participar da Santa Missa, preste atenção: purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo nossa Páscoa foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia,
e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Gente, que palavra linda. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Se a missa é tudo isso que eu estou partilhando com vocês, se a Eucaristia é esse grande milagre, é o corpo e o sangue do Senhor, nós temos que participar da missa dignamente, nós temos que estar preparados, amém? Diga comigo, eu preciso estar preparado para participar melhor da Santa Missa. Eu não posso estar irreverente, eu não posso estar despreparado. Frei, mas o que é estar preparado para a missa? Então vamos lá, o que é estar preparado para a missa? O que é a missa? A imolação do Cordeiro. Então o que é estar preparado para a missa? 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 7 a 8. O que é estar preparado para a missa? Purificai-vos do velho fermento. Ou seja, deixa a tua vida passada para trás. Deixe os seus pecados para trás. Quem vai comungar o corpo de Cristo são aqueles que querem uma vida nova, não querem mais permanecer no Egito, eles querem viver a passagem da escravidão do demônio para uma vida nova em Deus. Então, para participar da missa, eu tenho que querer purificar do velho fermento, amém? Para que sejais uma massa, diga, eu preciso ser uma massa nova. Porque sois pães asmos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, olha que bonito, celebremos a missa, celebremos, pois a festa, não com fermento velho, não sem querer abandonar a vida passada, nem com fermento da malícia. Eu tenho que deixar a malícia para trás. E da corrupção, mas com os pães não fermentados da pureza e de verdade. A vida, para se preparar bem para a Eucaristia, eu preciso ver uma vida de pureza e de verdade. Diga comigo, pureza e verdade. Entendeu sim ou não? Preste atenção. Na missa, os que estão na malícia e na corrupção, muitas vezes vão se aproximar da comunhão. Sim ou não? Não estou julgando ninguém, mas estou dizendo que isso acontece. Os que estão na malícia e os que estão na corrupção vão se aproximar da mesa da Eucaristia. Os que estão na pureza e na verdade também vão se aproximar da mesa da Eucaristia. Sim ou não? Os dois estão recebendo a mesma Eucaristia. Só que detalhe, estes daqui não receberão os frutos que aqueles ali irão receber. Porque estes daqui estão querendo celebrar a imolação do Cordeiro com o fermento velho. Estes daqui entenderam que o fermento velho precisou ficar para trás, eles querem ser uma massa nova, eles estão na verdade e na pureza. Estes daqui receberão mais frutos da Eucaristia. Estes são os santos, estes são aqueles que comungam e sabem o que estão comungando. Esses comungam e largaram o fermento velho, porque agora em Cristo são pessoas novas. Entenderam? Você escolhe o jeito que você quer comungar. Se você quer comungar sendo fermento velho, ou se você quer comungar sendo massa nova. Olha para quem está do seu lado e fala, você escolhe o jeito que você quer comungar. Você se preparou bem para a missa de hoje? Não precisa responder não. Você se preparou bem para a missa de hoje? Você jogou fora o fermento velho? Já lemos o relato da Santa Ceia em Mateus, já lemos em Marcos, agora vamos para Lucas, que também tem o relato da Santa Ceia. Lucas capítulo 22.
Lucas 22, versículo de 15 a 18. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Por isso vos digo, não tornarei a comê-la até que se cumpra o reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribui-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Cirilo de Alexandria, um cordeiro do rebanho era morto para ser figura do verdadeiro cordeiro até que se cumpra no reino de Deus. Um cordeiro do rebanho não santifica os que estão em Cristo. Cristo nos santifica. Ele foi feito um sacrifício santo por nós, pela oferta de oferenda sem derramamento de sangue e pela entrega mística das graças, nas quais somos abençoados e vivificados. Ele se tornou para nós o pão vivo que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Agora a Eucaristia, sem derramamento de sangue, ele dá a vida ao mundo. Abra sua Bíblia, guarda aí Lucas, que nós vamos voltar a Lucas. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 51. João capítulo 6, versículo 51. O que está escrito aí? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, ele está falando para aqueles que comungam. Você comunga sim ou não? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Para você não ficar achando que o pão é espiritual, que o pão aqui é a palavra, porque veja bem, tem horas que na Bíblia o pão não é a Eucaristia, tem horas que na Bíblia o pão é a palavra. Não só de pão vive o homem, mas de todo aquele que vive da palavra de Deus, não é isso? Vamos abrir, segura aí João, e vamos para Mateus 4. Mateus 4. Aqui a palavra pão não significa Eucaristia, mas significa palavra. Mateus 4,4, está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Então diga assim comigo, aqui neste texto, o pão significa a palavra de Deus. Agora em João, capítulo 6, versículo 51, o pão aqui significa a palavra de Deus? Veja, e o pão que eu hei de dar é o quê? A minha carne. Para ficar claro para você que aqui não é o significado de palavra, aqui é carne mesmo. É a minha carne para a salvação do mundo. Aplauda essa palavra. Basílio, o grande, ele disse: devemos comer o corpo e beber o sangue do Senhor, como uma comemoração da obediência do Senhor até a morte, para que aqueles que vivem não mais vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor foi obediente até a morte. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo de 8 a 9. Filipenses 2, de 8 a 9. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. João Damasceno disse
Recebei a comunhão dos mistérios imaculados de Cristo, crendo de fato que eles são o corpo e o sangue de Cristo, que Ele deu aos fiéis para a remissão dos pecados. Então, quando você comunga, você tem que comungar crendo. Na mesma noite em que foi traído, Ele estabeleceu uma nova aliança com os seus santos discípulos e apóstolos, e por meio deles para todos que nele haveriam de crer. Então Jesus disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que por vós é partido para a remissão dos pecados. Disse: bebei dele todos vós, isto é meu sangue da nova aliança, que para vós é derramado para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele, a palavra de Deus, é vivo, poderoso, e opera todas as coisas por sua força. Ele faz e transforma o pão e o vinho do sacrifício, por sua operação divina, em seu próprio corpo e sangue, pela visitação do Espírito Santo, para a santificação e iluminação daqueles que dele participam com fervor. Então, pelo poder da palavra, aquele pão se torna carne. Pelo poder da palavra, aquele vinho se torna sangue. Pela ação do Espírito Santo, veja que antes da consagração, o padre sempre invoca o Espírito Santo. Antes. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Por que que quando a palavra é proferida, aquilo se transforma? Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e... Não ouvi, a palavra de Deus é viva, eficaz. Então quando o padre fala, isto é, então agora é. A palavra é viva, a palavra é eficaz. O que a palavra fala, como é palavra de Deus, aquilo acontece, tem eficácia. Amém? Portanto, Atanásio vai dizer o seguinte: Israel comeu a carne de um cordeiro mudo para consumar a Páscoa. O Antigo Testamento comeu a carne de animal para celebrar a Páscoa. Tendo feito isso, eles ungiram os batentes das portas com sangue e riram-se do destruidor, e assim venceram o inimigo. Nós comemos a palavra do Pai, o Filho nosso Salvador. Temos os umbrais de nosso coração selados com o sangue da nova aliança. Então no Antigo Testamento, aquelas pessoas que tinham a porta marcada com o sangue do Cordeiro, eles não eram destruídos. Agora Atanásio está nos dizendo: nós agora não somos mais selados com o sangue de um animal, nós somos selados com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, e selados com o sangue de Cristo na missa, na Eucaristia, nós vencemos o destruidor, nós vencemos o maligno, nós vencemos o inimigo. Quem comunga, vence o demônio. Você está acreditando no que eu estou falando, sim ou não? Eu acho que você não entendeu. Você quer vencer Satanás, sim ou não? Uma das armas mais poderosas que você tem para vencer Satanás é o sangue, mas não o seu. Diga para quem está do seu lado: a arma mais poderosa para você vencer o demônio é o sangue, mas não o seu. Pode falar para ele: o seu não está valendo muita coisa não. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 11.
Mas estes venceram-no. Venceram quem? Veja que o versículo 7 está falando do grande dragão, a primitiva serpente, está falando do demônio, está falando de Satanás. Se você fosse lá, aliás, vamos ler o texto inteiro. Versículo 7. Houve uma batalha no céu, e Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado aonde? Aonde está o demônio? Aonde está o demônio? Não falou que está no inferno não, está na... Por isso que está difícil, minha gente. Foi precipitado na... E não veio sozinho não. E com ele os seus? Eita demoniada. Versículo 10. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos. Quem é o acusador? O demônio, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas como é que a gente venceu o acusador? Como é que a gente venceu o demônio? Versículo 11, leia comigo bem alto. Mas estes venceram-nos por causa do sangue do Cordeiro. Diga comigo bem forte: Satanás foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Então, quando Jesus estava na cruz e sangue estava sendo derramado, Satanás estava sendo derrotado. Sangue derramado, Satanás derrotado. Só que eu estou essa homilia inteira falando para você que Eucaristia é sangue. Eucaristia é sangue, sim ou não? Opa, então quando eu comungo, eu estou comungando o sangue de Cristo, eu estou bebendo o corpo de Cristo, eu estou bebendo o sangue de Cristo, é isso? Então, ou seja, a vitória de Deus agora tocou você, a vitória de Deus agora está na sua vida. Eu venço o demônio quando eu bebo o sangue de Cristo. Então, quando você chegar no céu, por que você venceu? Porque eu bebi o sangue do Cordeiro. Porque destruiu o demônio, destruiu o anjo destruidor. No Antigo Testamento, quem tinha as portas aspergidas com sangue. Agora não são mais as portas aspergidas com sangue. Agora é o coração. Amém? O seu coração agora é aspergido com o sangue de Cristo. Diga comigo: eu vou vencer o demônio com o sangue do Cordeiro. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Do mesmo modo tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Cirilo de Alexandria, a unir a si mesmo uma carne que era sujeita à morte, a palavra sendo Deus e vida, expulsou dela a corrupção. Cristo também a fez fonte de vida. O corpo daquele que é a vida há de ser isso mesmo. Quando comemos a santa carne de Cristo, o Salvador de todos nós, e bebemos seu precioso sangue, nós temos a vida em nós mesmos. Então, quando você bebe o sangue de Cristo, você tem a vida, porque sangue é vida.
Tem vezes que uma pessoa está morrendo e você precisa dar a ela sangue, porque sem sangue uma pessoa morre. Sangue é vida. Quando Cristo lhe dá o seu sangue, Ele está te dando a vida dele para você. Você está entendendo isso? A minha vida agora é sua vida. Tornamo-nos um com Ele, permanecemos nele e o possuímos em nós. Por isso, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quando você comunga, você pode fazer essa experiência. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Amém? Quando você comunga, você pode dizer isto. Cristo está em mim agora. Cirilo de Alexandria, convém que ele esteja em nós, divinamente pelo Espírito Santo. Convém também que ele se misture com os nossos corpos, por sua santa carne e precioso sangue, que possuímos como uma Eucaristia vivificante, sob a forma de pão e vinho. Deus temia, preste atenção nesse pensamento, Deus temia, que vendo carne e sangue reais colocados nos altares sagrados de nossas igrejas, nos aterrorizássemos. Você imagina se no altar da missa fosse carne de verdade? A gente ia ficar horrorizado, não ia? Deus sabia disso. Humilhando-se às nossas fraquezas, Deus infunde nas coisas colocadas diante de nós o poder da vida. Ele as transforma na eficácia de sua carne, para que as tenhamos como participação vivificante, para que o corpo da vida assim esteja em nós, como uma semente produtora de vida. Não duvides de que isso seja verdadeiro. Cristo diz claramente: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Na fé, recebe a palavra do Salvador. Uma vez que Ele é a verdade, Ele não pode mentir, amém? Se Cristo disse que é, então é. Porque se Ele é a verdade, Ele não pode mentir. Honra essas palavras. João diz: aquele que recebe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. As palavras de Deus, é claro, são verdadeiras, de forma alguma podem ser falsas. Embora não possamos entender como Deus faz isso, Ele mesmo conhece o modo de suas obras. Ou seja, Cirilo de Alexandria diz: nós não entendemos, mas se Cristo falou que é, então é, porque a verdade não pode mentir. Para a gente terminar, abra sua Bíblia em João. João capítulo 6, versículo 53. João capítulo 6, versículo 53. Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós? Não tereis a vida em vós? Você está vendo? O sangue de Cristo, a carne de Cristo é vida para você. Diga comigo: o corpo de Cristo é vida para mim. O sangue de Cristo é vida para mim. Agora versículo 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu? Gente, olha que lindo, quando você comunga o corpo de Cristo, corpo e sangue, Ele permanece em você e você permanece. Isso é lindo demais. Vai acontecer isso hoje na missa em nós. Versículo 63, para terminar. O Espírito é que vivifica.
A carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Que bonito. Jesus instituiu a Eucaristia para te trazer vida. E vida eterna, vida em abundância. Diga, obrigado, Jesus. E aplauda a Eucaristia, aplauda Jesus. Vai ficando de pé. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor. Quero te louvar na dor, na alegria, no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com sua luz. Jesus, Fonte de misericórdia que jorra do teu é para o perdão dos nossos pecados. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Quero ver só você, vai. Beijo. Sejam muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. mas depois da comunhão, da comunhão, tua casa é meu coração. tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Oh, eu não comungo porque mereço. Isso eu sei, ó meu Senhor. Isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia, Fonte de misericórdia que jorra do teu. Jesus, o Filho da Rainha. Filho de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e pensa lá na sua paróquia agora, aquele lugar que você vai na missa, naquele sacerdote que te dá a Eucaristia, tão perto da sua casa. Você tem esse presente, você tem essa possibilidade de comungar o corpo do seu Senhor, de comungar o sangue do seu Senhor e receber vida em abundância. Chego muitas vezes, vai. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor, mas depois da comunhão, tua casa é meu coração.
porque mereço. Não comungo porque mereço. Isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me, Jesus. Fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Filho de Maria, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Ergue teus braços mais alto que você puder e diga: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Enquanto você está na Canção Nova, aproveita para adorar Jesus. Eu me lembro quando eu vim aqui com meus 15 anos de idade. Eu andava isso aqui tudo com meus 14, 15 anos de idade. Mas o lugar que eu mais gostava de ficar na Canção Nova era numa capelinha que tinha ali em cima, que ficava na adoração perpétua. Essa capelinha, por um tempo, ela ficou, não tinha mais adoração perpétua na Canção Nova, mas ela retornou. Então, se você for na capelinha que tem lá em cima, pequenininha, é ali que eu adorava Jesus. Toda hora que eu chegasse, Jesus estava lá me esperando. Aliás, já contei para vocês, foi nessa capelinha que o dia o padre Edmilson da Canção Nova tocou meus ombros, sem me conhecer. Eu não conhecia ele não me conhecia. Eu estava ajoelhado, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. O padre Edmilson tocou meus ombros, com 15 anos. Quando eu olhei para ele, ele estava com a estola de confissão de padre. E eu disse para ele: não quero me confessar. Eu quis dizer: eu não estou na fila da confissão, acho que você se enganou. Ele olhou nos meus olhos e disse: Jesus está me dizendo que tem planos muito grandes para a sua vida. Se você quiser, depois você me procura. Hoje eu estou sabendo um pouquinho dos planos que Deus tinha para mim com 15 anos de idade, aqui, nessa capelinha. E tudo começou na adoração. Então, enquanto você está na Canção Nova, cuidado para não ficar só vagando. Vai para o essencial, vai para o centro, vai para onde está Jesus. E você vai sair alimentado. Amém? Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, O Filho da Rainha, Filho de Maria, Jesus, rosto divino do